Em tumbas antigas sob infinitas areias ardentes, onde não chegam raios de sol, nem a palidez da lua. Sussurros dos antigos traidores mortos dançam. Criaturas sedentas de sangue gritam uma música profana. Mistérios obscuros cercados por gritos condenados, perseguidos por guerreiros de espírito justo. A aquele bem preparado com magia, olhos e lâminas bem afiados, passe pelas portas e deixe o seu medo mortal para trás. Quando eu comecei a jogar Tibia lá pra 2004, o Tibia tinha muito menos áreas do que tem hoje. Cada partezinha do mapa do jogo era um mistério, esperando para ser desvendado pelos mais corajosos players. E quando eu finalmente consegui comprar minha primeira Premium com o cartão internacional do pai de um amigo meu, consegui finalmente explorar as áreas Premiums do jogo, que além de exuberantes proporcionavam uma experiência que ia muito além das áreas Free. Mas eu me lembro que na época da minha primeira Premium, nenhum lugar me encantou tanto quanto a cidade de Ankramon. Ankramon é uma cidade situada no extremo sul do continente de Darama, que segue uma temática de cidade egípcia, rodeada por um deserto interminável que se estende ao norte até onde a vista alcança. Me lembro de ter ficado encantado a primeira vez que eu andei pela cidade e pela arquitetura única do lugar. Ao invés de casas, existiam inúmeras pirâmides que serviam tanto para edificações convencionais, como lojas e bibliotecas, como também para as próprias residências dos players. A minha primeira casa no Tibia então, se eu bem me lembro, foi um pequeno apartamento em uma das pirâmides de Ankramon. Saindo pelo portão principal da cidade, você dava de cara com o deserto selvagem de Darama. Aqui no deserto, eu ficava basicamente matando larvas nas cavernas mais rasas, e quando eu me sentia muito corajoso, eu desafiava alguns escarabes no subterrâneo dessas caves, ou até desenterrava alguns no térreo cavando com uma pá nas areias do deserto. Vez ou outra, ao usar a pá no deserto, ao invés de encontrar escarabes, eu encontrava um curioso item chamado Scarabe Coin. Essas moedas de ouro em forma de escaravelhos eram lindas, e sem nem saber ainda que elas tinham um uso prático dentro do jogo, eu usava elas para decorar minha casinha em Ankramon. Conforme o tempo foi passando e eu fui pegando mais leves no meu personagem principal, acabei me mudando para outras cidades, como Port Hope e posteriormente Yalahar, e acabei nunca me aventurando no maior dos desafios de Ankramon, a quest das tumbas dos faraós, e é sobre esse desafio que eu vou falar hoje. Venham comigo hoje revisitar essa parte incrível e quase que totalmente esquecida do Tibia. Antes de falarmos sobre os faraós em si, é interessante explorarmos um pouco mais a cidade de Ankramon, para juntarmos o máximo de informação possível. A lore dessa quest está quase que toda escondida em livros, e para quem apenas fez a Ancient Tombs Quest seguindo spoilers, provavelmente não vivenciou a experiência completa dessa aventura. A cidade de Ankramon é regida pelo misterioso faraó Arkhotep. Arkhotep é ele próprio um faraó, uma criatura morta-viva de extremo poder que alcançou a imortalidade ao conseguir encontrar um meio termo entre a vida e a morte. O povo de Ankramon acredita que a morte não é o fim, mas sim um novo começo, e cultuam não só a morte como também os mortos-vivos. Algo que não é bem aceito por outras cidades do Tibia. O regente Arkhotep fica vagando solitário em sua sala no topo da pirâmide central da cidade, estando totalmente inacessível para os players pelo fato de que a sala dele está trancada por Magic Walls. Ele delegou suas funções de regente da cidade ao seu subalterno, o grão-vizir Ishbed. Ishbed conta que seu mestre está muito ocupado com outros assuntos, e que se você quiser pode pedir para ele uma promoção. Algo que todos os regentes de cada cidade oferecem às vocações, uma vez que você tenha pego o level 20. Na própria pirâmide do Arkhotep, podemos encontrar alguns livros bastante interessantes que vão nos trazer informações valiosas sobre os faraós que nós vamos enfrentar nas profundezas do deserto. O primeiro desses livros se chama Os Conspiradores, e conta a história de como os 7 faraós se reuniram para tentar derrubar Arkhotep do poder. Os conspiradores se reuniram novamente em sigilo para tramar a queda do faraó. Dessa vez, o alvo deles seria seu ex-líder e parceiro conspirador, Arkhotep. Eles se encontraram em uma cripta abandonada que acreditavam estar longe dos olhos de Arkhotep. Mais uma vez, os 7 estavam reunidos. Morghulis, o general invicto,
Um guerreiro letal e impiedoso, consumido por uma raiva irreprimível. A vaidosa Vashti-Samun, a notória amante do faraó, ansiosa para vingar seu orgulho ferido. Mahardes, o mago, um louco piromaníaco que enganou os príncipes do fogo elemental para roubar os segredos das chamas. Diptra, o alto sacerdote, mestre da mente, dominador de poderes secretos, mestre dos mais antigos rituais. Haremos, o maior mago do seu tempo. Com sua imprudência, ele invocou abominações indescritíveis. Talas, o alquimista, mestre dos venenos, da morte e da decadência. Suas experiências medonhas custaram a vida de incontáveis vítimas desafortunadas. E Omrush, o temido caçador e assassino. Nenhuma de suas vítimas jamais viu ele se aproximar, e nenhuma delas escapou. Esses então são os 7 faraós que se reuniram para tentar derrubar Arkhotep do poder. O curioso é que eles eram antigos aliados do regente de Ankh-Ramun, que juntos conspiraram para derrubar o antigo imperador, mostrando que a soberania de Ankh-Ramun foi construída através de inúmeras traições ao longo da história. O plano dos 7 aparentemente foi descoberto pelo faraó supremo, que acabou punindo cada um dos traidores de uma forma exemplar. Eles foram condenados a passar o resto de suas vidas eternas, banidos no subterrâneo do deserto, selados em tumbas escondidas. Então, os 7 foram banidos para as profundezas de 7 tumbas amaldiçoadas. Lá, eles estão à espera, presos pela eternidade. Um foi enterrado do lado de fora da cidade, nas sombras da torre sudeste, bem perto do faraó, mas ainda assim banido para sempre de sua graça. Uma foi enterrada bem longe, nas antigas ruínas ao extremo norte, um tributo ao seu amor por tudo o que é antigo. Um foi enterrado nos poços de Piche. A escuridão engoliu por completo seu coração e, eventualmente, irá fazê-lo desaparecer por completo. Um foi enterrado nos campos de pedra. Sua vontade era tão dura quanto pedra, então, ironicamente, ele foi enterrado embaixo de uma. Um foi enterrado entre uma montanha e uma pequena colina rochosa. Desse modo, ele poderá descansar eternamente próximo à montanha que ele tanto amava. Um foi enterrado em algum lugar da península ao sul, para que seu sono inquieto possa ser acalmado pelos sussurros das ondas. Um foi enterrado não muito longe, ao norte do oásis. Dentre todos, ele foi o que mais teve dificuldade de partir desse mundo. As areias do deserto engoliram todos eles, selando o seu destino. Além de estarem perdidos, a eles lhes foi negada até mesmo a paz da verdadeira morte. Este é o destino para todos aqueles que invocarem a ira do faraó. Esse livro então nos dá uma vaga noção da localização de cada uma das tumbas dos faraós. E com base nessa descrição, já podemos ir atrás das 7 tumbas para tentar descobrir quais os segredos que os faraós estão guardando. Vashti-Samun é a única faraó mulher. E seguindo o ditado Damas primeiro, vamos até as ruínas ancestrais do norte para encontrar a prisão da vaidosa Vashti-Samun. Depois de cavar um pouco, achamos a entrada da tumba da faraó. E após descer vários lances de escada, nos deparamos com um estranho teleporte com um recipiente de oferendas. Ao que parece, para entrar nas tumbas secretas de cada um dos faraós, você deve sacrificar um item. Felizmente, quando estávamos na biblioteca de Ankh-Ramun, achamos um livro que fala sobre esse enigma. Eles foram selados com uma magia poderosa. A passagem era permitida somente àqueles que sacrificassem uma moeda peculiar. Uma moeda que, em tempos antigos, era usada como pagamento por aqueles que vieram para visitar seus entes queridos já falecidos. Esse era o caminho do ritual do selo. Por trás do selo, os poderes traidores estavam presos para sempre. Tamanho era o seu ódio e seu desejo de vingança, que os muros e pedras do lugar foram imbuídos com esses sentimentos, e os túmulos mais profundos se transformaram em lugares de perdição total. Lugares onde nenhum mortal deveria se aventurar a ir. Com um arrepio na espinha indo totalmente contra o conselho do livro, você coloca a moeda do escaravelho no altar e é teleportado para as profundezas da tumba.
Uma escarabicoin será o preço de entrada para cada uma das tumbas dos faraós que você vai visitar. Seguindo o caminho, você vai passar por diversos mortos-vivos até chegar na antessala da Vashere-Samun. Aqui temos a primeira indicação que você está numa quest, uma porta de level. Para passar por essa porta, você precisa ter pelo menos o level 75. Mas apesar do requisito dessa quest ser o level 75, seria loucura você vir aqui sozinho nesse level. Geralmente os players que faziam essa quest antigamente ou vinham em time, ou vinham com um level muito mais alto para ajudar eles. Eu com um level 160 acredito que consigo matar solo pelo menos a primeira faraó, que é um pouco mais fraca comparada com os outros 6. Passando pela porta nos deparamos com o primeiro enigma da quest. Para passar da antessala, você vai precisar descobrir a sequência correta dos instrumentos musicais a serem tocados. Até hoje é um mistério como os primeiros players que pisaram nessa sala conseguiram descobrir a combinação secreta, tendo em vista que essa sequência não existe em nenhum livro ou diálogo de NPCs. Eu acredito que tenha sido por tentativa e erro mesmo. Tocando os instrumentos na ordem correta, o caminho se abre e você avança para uma batalha com a primeira faraó. Vashere-Samun está acompanhada de várias Banshees, algumas summonadas por ela e outras do próprio respawn. Além disso, na própria sala, podemos ver algo que já foi descrito nos livros. A raiva dos faraós aprisionados era tão grande que invadiu até mesmo a arquitetura do lugar, dando vida às torres de pedras que ficam atacando seu personagem durante toda a batalha. Vashere-Samun não oferece uma luta tão desafiadora assim, e com um pouco de paciência e algumas potions, você vai conseguir eliminar sem muitos problemas a primeira faraó. Algo interessante de se acrescentar aqui é o registro mais antigo do lendário Mateus Dragonwick, que é exatamente matando essa faraó, onde ele e seu time matam a boss várias e várias vezes para conseguir dropar algum rare. Ao morrer, Vashere-Samun sempre dropa uma nota musical, um item que é necessário para passar para o próximo aposento. Para o time todo passar para o próximo aposento, então, cada boss dessa quest deveria ser morto várias vezes para cada player pegar uma nota musical azul para poder chegar na sala de recompensas. Chegando na sala de recompensas, você se depara com uma sala simples com um sarcófago. Abrindo o sarcófago, você descobre uma recompensa bastante inesperada. Um chifre que parece ser uma peça de algum item mais complexo. Hora de voltarmos para Ankh-Ramun para tentarmos descobrir mais sobre essa misteriosa peça. A Serpentine Tower é com certeza um dos lugares mais misteriosos do Tibia e se encontra dentro da cidade de Ankh-Ramun. E muito embora a sala misteriosa das recompensas ainda seja um mistério bem longe de ser desvendado, o que viemos buscar se encontra na verdade nos pisos superiores da torre, mais especificamente na biblioteca. Lá vamos encontrar um livro chamado Morgáfila Reveals the Secret of the Mask, que explica em detalhes os itens e recompensas de cada faraó. Morgáfila então revelou para ele um dos segredos que estava guardando. Um segredo que todos achavam que estava perdido há muito tempo. E Arkhotep forjou as partes de uma poderosa máscara e montou ela em um altar demoníaco. Ele havia secretamente erguido este santuário profano debaixo da grande pirâmide que ele havia planejado usar como descanso final para o seu pai. Tão forte era a magia do altar que ele fundiu as partes do famoso Helmet of the Ancients assim que as partes foram colocadas nele. Arkhotep criou 8 capacetes, um para ele mesmo e um para cada aliado seu. Mas ele não confiava totalmente em seus companheiros conspiradores. Então, inseriu rubis comuns em seus capacetes, enquanto no seu foi embutido um rubi da alma. Desse jeito, os outros capacetes teriam apenas uma fração do poder do seu próprio capacete. Mas as precauções de Arkhotep contra seus aliados foram além disso. Ele só revelou o segredo da forja de apenas uma parte para cada um deles. E a cada um dos 7 foi ensinada a receita para se fazer uma parte diferente do capacete. Arkhotep viu intenções gananciosas entre seus aliados. Ele sabia que eles nunca dividiriam o conhecimento uns com os outros. E ele previu que a ganância deles faria com que eles conspirassem entre si, ao invés de conspirar contra ele próprio. Esse livro nos conta um capítulo a mais na história dos faraós. Antes da grande traição, o poderoso Arkhotep forjou para cada faraó um capacete, e ensinou a cada um deles como confeccionar uma parte de um novo capacete.
Todos os 7 faraós eram ardilosos e temiam secretamente uns aos outros, nunca tendo compartilhado o segredo para se fazer, portanto, o capacete completo. A nossa missão aqui começa a ficar mais clara então. O item que pegamos de tesouro da Bashir-e-Samun era o chifre esquerdo do capacete ancestral. E agora já começamos a pensar nas próximas 6 peças que precisamos pegar. Além de começar a pensar também em como vamos reunir todas essas partes nesse tal altar demoníaco. Fora todo o lance do rubi também. Bom, mas uma coisa de cada vez. Primeiro vamos enfrentar cada um dos faraós para conseguir as tais peças. Os detalhes sobre esse capacete magnífico nós vamos destrinchar quando tivermos com ele completo. O livro cita uma península que abriga a tumba de outro faraó, Omiruk, o terrível caçador. Cavando na península sudeste da cidade, você encontra a entrada da tumba. Novamente você vai precisar descer até o último andar para encontrar o teleporte do Scarabicoin. Você vai seguir pelos corredores esquecidos da tumba até chegar em um teleporte. Aqui encontramos novamente uma porta level 75, indicando que estamos nos aproximando do faraó da tumba. Passando a porta, nos deparamos com o desafio de Onrush, um labirinto invisível. Aqui não existe muito segredo. Existem paredes invisíveis que impedem a passagem do seu personagem, e existe apenas um caminho que te leva até o aposento final da tumba. Passando pelo teleporte, você dá de cara com o nosso segundo faraó, que além de ser um ardiloso assassino, é um mestre do disfarce, ficando invisível e se esquivando dos golpes do seu personagem. Por fim, depois de uma batalha que é até bastante tranquila, eu peguei o item passaporte para a sala de recompensas e consegui o nosso próximo item do capacete. Hora de partir para a próxima tumba. Não existe uma ordem para se fazer cada um dos faraós, então rolando um dado eu escolhi meu próximo destino, a tumba de Hahemos, que fica localizada ao norte do oásis. Aqui fazemos um caminho bem tranquilo no meio de 1 milhão de bichos até chegarmos no desafio da tumba. No primeiro desafio você precisa puxar as alavancas até que um dos itens vire uma cenoura. Toda vez que você muda o item toma 200 de dano, então é melhor você tomar cuidado se for um mago level baixo. Depois disso a gente passa por uma sala bastante curiosa. Ao invés de usarmos as alavancas para abrir o caminho, nós simplesmente atravessamos todo o aposento através de paredes secretas. E depois cruzamos um rio de lava também por uma ponte secreta. Todos esses enigmas são bem esquisitos e mostram o quanto Hahemos realmente é o maior mago da sua época, castando magias que desafiam a lógica da própria existência. E falando da magia de Hahemos, nessa parte encontramos um poço cheio de demons. Mas descendo você descobre que aquele monte de demons são nada mais nada menos que um monte de goblins encantados com uma magia de ilusão, mais uma das arapucas de Hahemos. Passando pelo teleporte, finalmente enfrentamos o faraó. Hahemos se encontra na sua sala com um Demon e um Arlok. A batalha, porém, não foi das mais difíceis, pelo fato de que o mago Hahemos é fraco contra dano físico. Após matar o boss e pegar o item, passamos pelo teleporte e recebemos nossa terceira recompensa. Agora faltam apenas mais 4 peças. É hora de irmos atrás do faraó que foi enterrado embaixo de uma pedra. E na pedreira da parte leste do deserto, encontramos a tumba do faraó Talas. Como Talas é o faraó dos venenos, da morte e da decadência, toda a temática dessa cave gira em torno de criaturas venenosas e mortas-vivas. Existe um puzzle aqui com alavancas, onde você precisa ativar 8 alavancas em apenas 4 minutos. Eu pensei que ia ser meio sofrido, mas acabou que foi bem de boa de fazer isso sozinho. Depois ainda tem mais um mini puzzle, onde você precisa pisar em um SQM e ficar envenenado, e depois falar com o NPC Cobra para ser teleportado para a próxima parte da tumba. A luta com Talas é bem tranquila. E até agora, nenhum dos faraós apresentou um grande perigo. Pelo menos não até agora. Mais uma peça do capacete para nossa mochila e partimos para nossa próxima tumba. Enterrado nas sombras da torre leste da cidade está a tumba de Mahardes. É dito ainda por um dos livros de Ankh-Ramun que Mahardes é um louco piromaníaco que roubou o segredo das chamas dos príncipes do fogo. Essa temática do fogo é algo que é encontrado com bastante facilidade na tumba, que é recheada de dragões. O desafio dessa tumba é bem tranquilo, mas um pouco chamuscante. Você deve atravessar um mar de fogo mágico que vai te causar 300 de dano por cada Firefield roxo que você vai passar. Uma das formas de você evitar o fogo é esperar ele baixar, para que você possa passar por ele sem tomar dano. A luta com Mahardes é desafiadora. Ele te enfrenta junto a alguns Dragons e Dragon Lords, e qualquer deslize aqui pode te levar muito bem para o templo, tendo em vista o forte potencial de combo dos dragões quando eles estão na reta do seu personagem. Eu passei por alguns sufocos aqui, mas consegui matar o faraó e pegar minha recompensa. Faltam agora apenas 2 peças. Segundo o livro dos conspiradores, Morghulis foi enterrado nos Poços de Piche.
O livro conta ainda que a escuridão do líquido negro reflete bem o quão sombria é a alma e o coração do faraó. Esse guerreiro líder fez o que provavelmente é o puzzle mais irritante e desafiador de toda a quest. O labirinto de Morghulis consiste em uma série de caminhos, hope spots e teleportes que vão te fazer ir e voltar várias vezes. Nessa parte aqui é quase que impossível você não se orientar quase que totalmente pelo Tibia Wiki. Essa parte também me dá a impressão de que foi a primeira vez que a Cipsoft criou um labirinto que ela acabaria usando de modelo para quests mais complexas no futuro, como a PoE e a Inquisition, por exemplo. Depois de ter passado por todo esse labirinto gigantesco, eu finalmente pensei, graças a Deus, agora é só matar o faraó e GG. Mas dessa vez, diferente da sorte que eu dei com uma Hardis, acabei tomando um combo bem forte e eu vacilei na hora de curar. Enquanto eu fazia a caminhada da vergonha para pegar todas as blesses de novo, fiquei pensando que pelo menos no meu histórico de mortes do char, iria ficar o nome gravado de um dos grandes faraós do Tibia. Puta merda. Bom, depois de refazer todo o labirinto de Morghulis novamente, encontrei ele da exata forma que eu deixei quando eu fui de arrasta pra cima. Eliminei o boss e peguei a minha recompensa. Hora de irmos atrás do último pedaço do Helmet. A tumba de Diptra se encontra entre a grande muralha de Daracha e a colina da GS do deserto. Diptra é um boss complicado porque, diferente dos outros faraós, ele é completamente imune a ataques físicos, o que meio que destrói com qualquer chance que eu, um EK no nível 160, consiga matar ele solo. Por sorte eu pude contar com a ajuda do Gabriel, um RP super gente fina que depois de trocar algumas mensagens no privado, decidiu me dar uma mãozinha. O puzzle dessa tumba envolve mais uma vez um desafio simples de alavancas. E depois disso, um enigma de portas, onde você deve passar por certas portas com nomes distintos, numa sequência correta. Fazendo tudo certo, você consegue chegar na sala final. Diptra é o alto sacerdote dos faraós, além de ser o mestre da mente, mas é bem tranquilo derrotar ele quando você tem um paladino no level 700 do seu lado. Mais um pedaço do Helmet para conta, e agora finalmente temos todos os pedaços que precisamos. Agora a nossa missão é juntar todos eles e forjar esse Helmet lendário. No livro de Morgáfila nos é revelado que Arkhotep, após forjar as peças, as uniu em um altar demoníaco que fica situado nas tumbas abaixo da pirâmide central de Ankh-Ramun, lugar construído para servir de descanso eterno ao seu pai. Só que na real, descanso eterno talvez não seja a forma mais apropriada para dizer o atual estado do pai do Arkhotep. No livro A Grande Pirâmide e o Faraó Imortal, encontrado na Serpentine Tower, temos acesso a mais detalhes sobre todo esse conto. A Grande Pirâmide é o centro de nossa amada cidade, e é lá que nosso amado faraó reside, cercado por seus confiáveis servos. Muito abaixo do palácio, escondida nas masmorras mais profundas da pirâmide anciã, está a Tumba do Desespero. O antigo faraó encontrou seu destino lá, e é dito que ele ainda vagueia nas passagens escondidas, preso para sempre no seu corpo morto-vivo. Em sua imensa sabedoria, Arkhotep concedeu a seu pai eterna vida após a morte, para que ele possa se redimir de seus pecados e tornar-se merecedor da ascensão. Quem sabe, talvez um dia ele também ascenderá, deixando tanto sua maldição quanto sua tumba para trás, tomando seu lugar no comando do reino ao lado de Arkhotep. Mas eu receio que sua loucura desafie todas as suas chances de cura. Longa será sua jornada, e ele há de morrer 1 milhão de mortes antes que veja a luz da sabedoria que irá libertá-lo de sua prisão. Ao que parece, Arkhotep transformou seu próprio pai em um morto-vivo e o encarcerou em uma tumba no subterrâneo da cidade, na esperança de que um dia ele recobre a consciência e governe ao seu lado novamente. O livro dá a entender, porém, que esse futuro é bastante improvável, e que o pai de Arkhotep agora é uma criatura louca e sedenta por sangue. Uma versão um pouco mais sombria dessa história é contada por Melchior, o andarilho de Ankh-Ramun, que foi cegado pelos djinns da região e que agora vaga meio desorientado pelas ruas da cidade. Ele conta sobre rumores de como o regente da cidade matou seu próprio pai e o transformou em algum tipo de morto-vivo medonho. Com todas as peças do capacete na nossa mochila, partimos então para a última parte da quest, a junção de todas as partes do capacete para criar o capacete lendário dos anciões. Descemos os andares subterrâneos da grande pirâmide de Ankh-Ramun e seguimos pelo caminho até chegar no famigerado teleporte do Scarab Coin.
Passando por algumas criaturas e passando pelos 2 mini desafios bem parecidos com o das outras tumbas, chegamos no teleporte do boss final. Aqui existe uma estante de livros onde você pode encontrar uma cópia do livro da Morgáfila. Aquele livro que conta a história do capacete e de como cada faraó aprendeu a fabricar apenas uma das partes do capacete. Acredito que a existência de uma estante que dá justamente esse livro logo antes do boss final seja talvez uma última tentativa da Cipsoft para que o player que esteja fazendo essa quest entenda pelo menos o mínimo da lore dela antes de terminá-la. Pegando o livro ou não, agora só resta a você entrar no teleporte e eliminar o boss final. Ashmun-Ra era um boss formidável no seu lançamento em agosto de 2004, e ainda nos dias de hoje ele não deixa nada a desejar, pelo menos não para um Charlow level. Depois de um forte combo eu morri mais uma vez para um dos faraós, e com muito ódio no coração, fui fazer o caminho da vergonha de novo. Voltando mais uma vez para essa sala, eu me atentei dessa vez de ficar em um dos cantos e me curar como se não houvesse amanhã, pois os combos dessa sala são fortíssimos. Se vocês prestaram bastante atenção na história, já devem ter percebido que Ashmun-Ra é na verdade o pai louco de Arkhotep, que o está mantendo aqui, acreditando que um dia o pai recobre a sabedoria que foi perdida há séculos. Não existe uma confirmação oficial de que Ashmun-Ra seja de fato o pai do regente de Ankramon, tirando algumas provas isoladas, como as menções indiretas dos livros e algumas falas de Ashmun-Ra. Mas esse parentesco com o regente da cidade é tido como algo basicamente certo dentro da lore do jogo, se você acabar ligando todos esses pontos. Bom, matando o boss e puxando as alavancas da sala, você ganha acesso finalmente ao altar demoníaco. Colocando todas as peças do Helmet no altar e pisando novamente no SQM, um Helmet of the Ancients será finalmente forjado bem na sua frente. Ao dar look no capacete, os primeiros aventureiros que fizeram essa quest provavelmente se decepcionaram. O capacete tem apenas 8 de armadura, um ponto a menos que o Royal Helmet, o capacete mais comumente usado pelos High Levels da época. Porém, se vocês lembram bem do que o livro diz, o verdadeiro poder do capacete se revela quando inserimos um Small Ruby na testa da máscara. Ao ser encantado, o capacete ganha um buff e acaba proporcionando impressionantes 11 de armadura, um ponto a mais que o melhor Helmet da época, o Demon Helmet, e numa disputa acirrada com os 2 Helmets lendários do jogo. Seu poder de armadura empatava com o lendário Horned Helmet do Eternal Oblivion, e esses 2 Helmets perdiam apenas para o espetacular e raríssimo Golden Helmet, que para todos os efeitos era impossível de ser pego se você não fosse um multimilionário que morasse em Antica. O Helmet of the Ancients com o Ruby se tornou então um capacete meta usado por absolutamente todos os players de 2004, certo? Mais ou menos. Um dos problemas desse capacete é que o poder dele se esvai muito rapidamente, consumindo inteiramente o Ruby que é usado nele. Ou seja, se você quiser andar por aí com um Helmet de armadura 11 na cabeça, deveria ter uma Small Ruby para cada meia hora de uso com ele, caso contrário ele se tornaria novamente uma versão mais fraca. Segundo o livro de Morgáfila, existe uma forma de se imbuir poder de forma permanente no capacete. Foi um método inclusive usado pelo Arkhotep em seu próprio capacete. Ao invés de colocar um Ruby comum, ele pôs um Soul Ruby, que conferiu poderes absurdos e duradouros para o seu capacete. Nasceu assim então o mito de que existe alguma forma de se obter esse tal de Soul Ruby, mas até hoje esse item jamais foi visto no jogo. A Ancient Tombs Quest foi lançada em dezembro de 2004, e provavelmente foi a quest mais complexa e bem elaborada em termos de lore dentro do jogo na época. Antes dela haviam apenas quests simples onde matávamos um punhado de criaturas para abrir uma caixa e pegar uma recompensa. A quest dos faraós trouxe diversos outros elementos, como puzzles mecânicos e a investigação que os players teriam que fazer pelos livros do jogo para encontrar formas de se vencer os desafios da quest. Claro que o sistema de fala dos NPCs ainda não era bem desenvolvido, e se você perceber, durante toda essa quest a gente quase não precisou falar com nenhum NPC. A Cipsoft anos depois iria mudar isso, e acabou se certificando de inserir a lore de uma forma mais clara a partir das interações com os NPCs. Mas me agrada muito pensar que quests como Ancient Tombs trazia esse desafio mais old school, onde você precisava ir a fundo nas bibliotecas do jogo para descobrir o que fazer em seguida. Eu não cheguei a fazer essa quest lá para 2004, mas sempre temi os faraós ao vê-los lado a lado com os demons nas wikis do Tibia. E é muito legal revisitar esses lugares esquecidos e super nostálgicos do Tibia antigo.
Esse vídeo ficou bem longo e deu bastante trabalho pra fazer, além de me gerar algumas mortes. Então se vocês puderem, considerem me apoiar aqui na seção de membros. Com apenas R$5 por mês, vocês me ajudam a produzir mais vídeos como esse e ainda podem até pedir por temas específicos para eu gravar mais pra frente. Eu pretendo daqui uns dias abrir algumas enquetes para que os apoiadores sugiram temas. No mais, eu acho que é isso. Se vocês curtiram, deixem o seu like, se inscrevam no canal e eu vejo vocês numa próxima. Um abraço e falou!